Alô, prezados irmãos, amigos, saudações fraternais, um grande abraço. Espero que todos estejam bem. Queremos continuar hoje com o tema que iniciamos algumas semanas, intitulado Desafios da Igreja nos Tempos Finais. Já abordamos esse tema com uma introdução mostrando que estamos vivendo nos tempos finais. Estamos vivendo na época da igreja, haverá um arrebatamento da igreja, haverá uma grande tribulação no governo do anticristo, uma segunda vinda de Cristo com a igreja para a destruição dos exércitos do anticristo, depois o milênio, o reino de Cristo por 1000 anos, então vem o juízo final, onde vai então ser concluído o julgamento e haverá novos céus, nova terra, e um lago de fogo. E o nosso interesse nesses estudos está especialmente no tempo final da igreja antes do arrebatamento, o tempo também chamado de princípio das dores. Cristo está preparando a sua igreja, a sua noiva para o encontro nos ares. Ao mesmo tempo está sendo preparada uma grande meretriz para o anticristo, que vai se unir e usar-se dela para a sua promoção. Então, o nosso desafio número 4 é: sai dela, povo meu. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito ao deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. E disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Eu vi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Temos aqui, então, uma descrição de um movimento religioso, uma prostituta. A Bíblia usa frequentemente no Velho Testamento e aqui também no Novo Testamento essa expressão para se referir a um povo que se intitula, ou se chama pelo nome de Deus, se diz ser o povo de Deus, mas cultiva comunhão espiritual com religiões pagãs. Temos essa acusação várias vezes no Velho Testamento. Mas a pergunta é: o que o anticristo tem a ver com religiões? É muito simples. A Bíblia mostra em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama de Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, o anticristo pretende ser adorado como sendo Deus. E para isso, ele precisa de um movimento religioso.
o qual o promove, então, para o povo crer que ele é o verdadeiro Cristo. Em Apocalipse 13, verso 8, nós lemos: e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, ele vai receber uma adoração generalizada em volta de todo o mundo. Mas quem trabalha para que isso aconteça é o falso profeta, junto com essa falsa igreja. Vamos ler o texto de Ezequiel 16, 28 a 30. Também te prostituíste com os filhos da Síria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficaste farta. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã, até Caldeia, e nem ainda com isso te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas essas coisas, obras de uma meretriz imperiosa. Então isso aqui é um dos muitos exemplos em que Deus acusa o povo dele no Velho Testamento aqui de prostituição. Eles se prostituíram com religiões que adoravam Baal, que estavam adorando Moloque e muitos outros deuses. Então Deus chama o seu povo de meretriz. E o texto fala que é uma grande meretriz, a mãe das abominações. Quer dizer, tem muitas igrejas menores também que também estão envolvidas com essa adoração falsa. Religiões que se dizem cristãs, cultuando como religiões pagãs. Este é um grande movimento na nossa época. O texto fala sobre muitas águas, portanto se refere a uma religião que se diz cristã, que está expandida por muitos países do mundo. Depois o texto fala: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro. Você conhece essa vestimenta de uma grande religião, púrpura e escarlata? Pois é a Bíblia que fala que ela vai estar vestida desta forma: cardeais com escarlata e bispos e prelados de púrpura. Esta é a vestimenta da grande meretriz. E todos sabem, que conhecem um pouquinho da vida religiosa, que no Vaticano exatamente essas são as vestimentas que estão sendo usadas pelas lideranças da igreja. Além disso, a Bíblia fala de mistério, Babilônia, quer dizer, a religião do mistério. Precisamos pensar então um pouquinho no tempo da Babilônia, onde havia os zigurates, e na parte superior havia então o lugar do supremo líder religioso. Ele era chamado de Pontifex Maximus, aquele que construía pontes para as hostes espirituais. Em português, Sumo Pontífice. E você conhece uma religião que está usando exatamente esse título também, nas suas moedas até, Franciscus Pontifex Maximus. De onde é que vem esse título? Vem da Bíblia? Não. Nenhum líder religioso na Bíblia é chamado de Pontifex Maximus. Será que o Sumo Pontífice é um engenheiro construtor de pontes? Ele está elaborando pontes para religiões pagãs e os seus respectivos deuses. Olha para essa mitra usada pela religião que adorava Deus, Dagom, na religião do mistério. Você está vendo o formato da cabeça de peixe e conhece essa mitra que temos aqui do lado direito, da mesma forma. A Bíblia mostra que no Velho Testamento o sumo sacerdote usava uma mitra feita de linho finíssimo, com uma placa, com uma tira de ouro, na qual estava escrito Santidade ao Senhor. Mas a liderança dessa religião, que é chamada de grande prostituta, está usando mitras do jeito que eram usados na religião do mistério.
Além disso, o texto Apocalipse 18 nos mostra que essa religião está assentada sobre a cidade de 7 colinas, ou 7 montes, também chamado de Septimontes. E sabemos que naquela época era a cidade de Roma, onde tinha a grande religião edificada sobre numa cidade de 7 montes. Além disso, o texto fala que essa meretriz estava embriagada com o sangue dos santos. E quando João viu isso, ele ficou muito admirado, porque ele conhecia a igreja também em Roma e jamais podia imaginar que essa religião viesse a perseguir os verdadeiros cristãos. Calcula-se que na Inquisição, aqui no Brasil, cerca de 400 pessoas foram condenadas à morte. Porém, um pesquisador indicado como secretário-geral da Inquisição, Juan Antônio, ele tentou fazer uma profunda revisão da instituição por ordem do Inquisidor-Geral. Em sua história da Inquisição na Espanha, ele fez um dos primeiros cálculos da Inquisição e registra que o número total de hereges, entre aspas, queimados na fogueira durante a Inquisição espanhola totalizaram quase 32 mil pessoas. Quer dizer, essa religião lá de Roma matou só na Espanha quase 32 mil pessoas. Pensando na noite de São Bartolomeu, os católicos massacraram os huguenotes na França. Somente em Paris, 3.000 protestantes foram exterminados nessa noite. A violência estava espalhada por todo o país. O número de huguenotes mortos foi de dezenas de milhares. Poucos dias antes era calmo o ambiente na capital. Então, realmente, essa mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Os verdadeiros cristãos foram massacrados por eles na grande chamada Inquisição. Além disso, a Bíblia a chama de mãe das meretrizes, quer dizer, é uma religião grande de alcance mundial que tem muitos adeptos. Aqui estamos lendo sobre o ecumenismo promovido pelo Vaticano. Pessoas das mais diversas religiões pagãs estão se reunindo com o Papa para fazer as suas celebrações. Outra foto também, líderes da igreja luterana, anglicana, reformada e assim por diante. Até um que se diz evangélico, o Abner Ferreira, presidente da Associação das Igrejas Assembleia de Deus Madureira, ele foi lá ver o Papa, ele disse, cumprimento sua santidade, Papa Francisco, meu irmão. Meu irmão, o meu, ele não é. Evidentemente, eu só posso chamar de irmão alguém que segue as doutrinas da palavra de Deus. Houve alguns protestos contra as declarações dele, porém, a Assembleia de Deus Madureira aceitaram essa posição do seu líder supremo aqui no Brasil. A todos participaram do evento ecumênico 40 líderes religiosos. Então, sempre de novo, a mãe das prostituições. Aí vem ocultismo, vem xamanismo, vem pessoas que adoram outros deuses, vem o islamismo, todos juntos na grande prostituição. E quem está no centro disso é o Vaticano. Com a sua vestimenta de púrpura e escarlata, estão promovendo essa onda de ecumenismo para preparar o movimento que vai dar apoio ao anticristo. Simon Peres propõe ONU das religiões. O ex-presidente israelense apresentou a ideia ao Papa Francisco em visita ao Vaticano. Uma nova organização ajudaria a reduzir os conflitos em nome da religião? Evidentemente não. Então ele propõe religiões unidas. Isso, evidentemente, é a grande meretriz. E essas religiões usam práticas muito semelhantes ou comuns. Por exemplo, bênção do copo de água, um padre.
Depois a bênção do copo de água, um pastor pentecostal. Depois técnica do copo de água no espiritismo, seguindo as mesmas práticas. Ou no espiritismo, sal grosso para impedir que o inimigo vai entrar, para ele se afastar. Depois sal grosso lá nas religiões do Vaticano. Depois sal grosso na Universal, aqui no Brasil, até o corredor com sal grosso para resolver todos os teus problemas. Tudo experiências mágicas de cunho ocultista sendo divulgado. Ou a Gruta dos Milagres nas mais diversas religiões. E nós já vimos que os milagres são um dos primeiros meios para levar o povo a adorar ao anticristo. Ensinos enganadores. Papa Francisco afirma que inferno não existe, diz jornal italiano. Então, se o inferno não existe, por que a pessoa vai se preparar? Ele está tornando a pessoa insensível diante da eternidade. Teoria da evolução e Big Bang são reais e não contradizem a fé cristã, diz Papa Francisco. Realmente contradizem completamente o relato bíblico. Ele está trabalhando na apostasia. O Papa Francisco disse que nesse domingo a pequena comunidade católica do Marrocos, país predominantemente muçulmano, que sua missão não é converter seus vizinhos, mas viver em fraternidade com outras religiões. Ali está o meretriz. Claro que nosso evangelho é para chamar a pessoa ao arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Em Berlim até está sendo preparado um templo para as 3 grandes religiões monoteístas, islamismo, judaísmo e também cristianismo, todos se reunindo no mesmo lugar. Mas o que a Bíblia diz? Eu vi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Apocalipse 18, verso 4. O verdadeiro cristão não pode participar deste movimento ecumênico. Deus fala: sai dela, povo meu, para que não sejas também castigado com as pragas escritas no livro de Apocalipse. Eles têm muitos símbolos completamente contraditórios, yang e assim por diante, mas tudo debaixo da condenação de Deus. O apóstolo Paulo escreve: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, a igreja de Cristo deve ser preparada para ser apresentada como uma virgem e não como uma meretriz. Eu não estou aqui propagando ódio contra outras religiões. Cada um tem a sua liberdade para decidir. Porém, o povo de Deus não pode participar dessa fornicação religiosa. Precisa se manter firme na doutrina da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, nós, aqueles que são salvos, estamos sendo preparados para o encontro com Cristo e devemos, então, cuidar para não sermos seduzidos. Existem 2 fases principais da sedução. A primeira é por sinais e milagres. A Bíblia destaca isso sempre de novo. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, fazendo grandes sinais e milagres para, se possível, enganar os próprios eleitos. Apocalipse capítulo 13. A segunda besta, o falso profeta, ele vai fazer grandes sinais para seduzir os que habitam sobre a terra e até vai fazer fogo descer do céu. Mas a pessoa que não se deixa seduzir, ela vai então enfrentar uma outra situação. Não dando crédito para esses falsos milagres, a Bíblia mostra que a outra forma de sedução é pela perseguição.
para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, a Igreja de Cristo poderá, sim, ainda passar por fome, por tribulação, por perseguição e assim por diante. E aquilo que nós estamos vendo acontecer nessa pandemia, onde houve exigência do passaporte sanitário, muita gente ficou sem emprego porque não queria abrir mão da sua liberdade para decidir. E lá no Canadá, os motoristas até perderam a sua conta bancária, e mesmo famílias que ajudavam aqueles motoristas também foram punidos severamente. Isso é apenas uma pequena amostra do que está por vir para frente ainda. Então, se muita gente já passou fome por causa do passaporte sanitário, imagina então quando vai se exigir que a pessoa vai receber o sinal da besta. Porém, a Bíblia nos ensina: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Podemos sim passar por muitas privações, mas em Cristo Jesus somos mais do que vencedores em todas as situações, e vamos encontrar com Ele em glória no arrebatamento da igreja. Tempos finais, desafios da igreja nos tempos finais. Nós queremos continuar com esse tema ainda nas próximas semanas, e o nosso desejo é que possamos enxergar a época em que estamos vivendo, possamos estar preparados para aquilo que vem e sejamos mais do que vencedores, sem sermos contaminados pelo meretrício do ecumenismo que está vindo sobre o mundo. Que Deus o abençoe ricamente. Amém.